calcular limites usando as leis do limite. As leis do limite, elas estão aqui nesse cantinho de cá. Então, existem diversas leizinhas. A gente vai considerar L, M, C e K são números reais. O limite da função f é o L, o limite da função g é o M. Ó. Regra da soma, que vai dizer que o limite da soma é a soma dos limites. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer o limite da f mais a g, se eu sei que o limite da f é L e o da g é M, eu faço L mais M. Se eu tiver que fazer a diferença, f menos g, eu sei que o limite da f é L e a da g é M, então o limite da subtração é L menos M. Regra do produto. Se eu sei o limite da f dando L e o da g dando M, se uma função estiver multiplicando a outra, então o limite desse produto é L vezes M. Se eu tiver a minha constante dentro da expressão que eu estou calculando o limite, eu posso simplesmente pegar essa constante e colocar para o lado de fora. Ou seja, eu posso fazer só o limite da função, que vai dar L, e eu faço a constante vezes o L. Regra do quociente, mesma coisa. F sobre G, limite L sobre M, considerando que o M não dê zero. Nosso primeiro exemplo do outro vídeo dava zero embaixo e a gente teve que recorrer lá à nossa tabelinha. Para fechar, a regra da potenciação. Se eu tiver o limite de uma função com uma potência, aqui está pequenininho, mas seria um R sobre S. Aqui seria o limite da f de x elevado a R sobre S. É só a gente pegar o L, que era o limite da f de x, colocar elevado a R sobre S também. É lógico, né? L elevado a R sobre S precisa ser um número real, né? Porque se o S for um número par, a gente vai ter que pensar que L precisa ser positivo, né? Porque não dá para botar um número negativo dentro de uma raiz par. Agora vamos calcular esses três aqui, utilizando as regras que a gente tem aqui. No futuro, utilizar essas regras vai ser algo bastante natural. Então, na letra A, ó, o limite, quando x tender para um c de x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3, vou utilizar aqui a regra da soma e da diferença. Eu posso escrever um limite para cada um, porque o que acontece aqui? Ele fala que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites. Eu posso fazer isso aqui, ó, limite quando x tende para c de x ao cubo, mais o limite quando x tende para c de 4x ao quadrado, de 4x ao quadrado, menos o limite quando x tende para c de 3. Eu ainda posso até mudar aqui, só para dizer que eu estou usando uma outra regra. Ó. Tá como limite quando x tende para c de x ao cubo. Olha esse 4x ao quadrado. Olha aqui para a regra 4, regra da multiplicação por constante. O 4 é uma constante, então eu posso botar o 4 aqui fora e fazer limite x ao quadrado, quando o x tende para c, menos o limite quando o x tende para c de 3. Agora, muito tranquilo, como tudo aqui é polinômio, como a gente tem aqui polinômios, eu já tinha falado isso com vocês, então o limite quando x tender para c de x ao cubo vai dar c ao cubo, que eu estou trocando o c pelo x, mais 4c quadrado, esse aqui, né? E o menos 3, porque aqui é uma função constante, independente do valor de c. E essa aqui seria a resposta. Aqui ele pediu para fazer x tendendo para c, o c é um número qualquer, tá? Ele poderia ser x tendendo para 2, x tendendo para 1. Nosso exemplo do livro quis que a gente fizesse tendendo para c. Agora, nesse daqui, que é um quociente, a gente vai pensar aqui na regra do quociente, né? Se eu sei o limite do de cima e o limite do de baixo, a minha resposta é o de cima sobre o de baixo mesmo. Agora, pela mesma ideia que aconteceu aqui em cima, não vou repetir esse passo todo. O de cima está me dando o quê? C à quarta mais C ao quadrado menos 1. E o de baixo, quando tende para C, está dando C ao quadrado mais 5.
E essa aqui é a minha resposta. O limite de cima deu c à quarta mais c ao quadrado menos 1. O limite de baixo deu c ao quadrado mais 5. Agora, para resolver o exemplo C, a gente tem o limite quando x tende para menos 2 de raiz de 4x ao quadrado menos 3. Aqui está dizendo que se a função está dentro da raiz, eu posso simplesmente pegar o limite da função e colocar em raiz. Então, se eu fizer o limite dessa função aqui, é um polinômiozinho, todas essas regras aqui estão envolvidas, mas como eu estou falando com vocês, essas coisas vão se tornar naturais quando a gente estiver resolvendo o limite. A gente não precisa ficar repetindo e quebrando várias vezes. Então, quando o x for menos 2 aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 3, dentro da raiz. Raiz de 13 é a nossa resposta. Então, só formalizando o que eu já estava usando ali em cima, os limites de funções polinomiais podem ser obtidos por substituição. Aqui a gente tem um polinômio an elevado a xn mais an menos 1 elevado a xn menos 1. O limite, quando se estender para c, vai ser só colocar o c no lugar do x. Já era o que eu estava fazendo ali em cima. E aqui também o que eu estava fazendo aqui em cima, que é o limite de uma função racional. O limite de uma função racional. A função racional seria onde o numerador é um polinômio e o denominador também. É só eu substituir o c, obviamente, com o cuidado para que o QC não seja igual a zero, né? O polinômio de baixo, colocando c, ele precisa ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, a gente está com um problema no domínio. A gente vai ter que resolver por outra estratégia. Mas é exatamente o que aconteceu aqui. X ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado mais 5. Isso quando o x está tendendo para menos 1. No lugar dos x, eu substituí menos 1. Encontramos 0 sobre 6, que é igual a zero. Agora, algumas outras estratégias. A estratégia de cancelar um fator comum. Então, nós temos aqui o limite quando x tende para 1 de x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x ao quadrado menos x. Vou repetir aqui embaixo. Limite quando x tende para 1 de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao quadrado menos x. E aí, agora, a gente vai fazer o cancelamento de fator comum. Como que vai funcionar isso? Eu vou fatorar o polinômio de baixo, fatorar o polinômio de cima. Isso é o quê? Eu vou abrir o polinômio de baixo e abrir o polinômio de cima. O polinômio de baixo, limite quando x... Então, eu repito aqui o limite quando x tende para menos 1. O polinômio de baixo, eu coloco o x em evidência, eu tenho x e x menos 1. Já o polinômio de cima, ele pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x mais 2. Como que eu sei isso daqui, gente? Fatorando o polinômio, é só eu descobrir as duas raízes aqui. Se você fizer um Bhaskara com esse polinômio aqui de cima, eu descubro que suas raízes são 1 e menos 2. Daí eu posso escrever x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Então, uma raiz é 1, eu escrevo x menos 1. A outra raiz é menos 2, eu escrevo como x menos menos 2, ou seja, x mais 2. Agora eu vou cancelar o fator comum. O que eles têm em comum? X menos 1 em cima, x menos 1 embaixo. Cancelado x menos 1 em cima, x menos 1 embaixo, eu fico com o limite, quando x tende para 1, de x mais 2 sobre x. E aí agora eu posso substituir direto 3 sobre 1, que dá 3. Então eu tinha um problema no domínio, a minha função não estava definida para x igual a 1, e mesmo assim eu consegui calcular o limite. O gráfico dessa função está aqui do lado. Quando eu me aproximo pela esquerda, ela está vindo aqui, Então no y eu estou me aproximando de 3. Quando eu me aproximo pela direita, ela está vindo aqui subindo. No y eu estou me aproximando de 3. Mesmo que não exista f de 1, porque f de 1 dá problema no domínio. Mesmo que a função não esteja definida para x igual a 1, a gente consegue fazer o limite, porque o limite não estamos interessados no que está acontecendo no x igual a 1. A gente só quer saber o que está acontecendo pertinho dele. Agora, uma outra estratégia, criando e cancelando o fator comum. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar esse limite, quando x tende para 0,
de raiz de x ao quadrado mais 100 menos 10 sobre x ao quadrado. Esse aqui é a expressão que a gente terminou o vídeo anterior. Então, essa expressão, como que a gente vai resolver? A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, que é isso daqui, ó. Eu vou multiplicar em cima por x ao quadrado mais 100, e aí aqui eu vou botar mais 10, vocês já vão entender por quê. E aqui embaixo, raiz de x ao quadrado mais 100, mais 10 também, né? Porque eu não posso alterar. Então, eu multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa. É o famoso não fiz nada. A gente multiplicou em cima e embaixo pelo chamado conjugado. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu vou utilizar esse produto notável aqui, ó. A mais B, que multiplica A menos B, é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. É a soma pela diferença. Tá? Esse aqui é o chamado soma pela diferença, o produto notável que eu vou utilizar aqui agora. Eu sei que quando eu faço a soma vezes a diferença, a minha resposta é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É esse que eu estou utilizando aqui agora. Então, ó, eu estou multiplicando justamente aqui um soma pela diferença, né? Aqui, ó, isso menos isso, vezes isso mais isso, né? Soma pela diferença aqui. Então, vai ter que dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou ter o limite quando x tende para zero. E aí, o que eu tenho é justamente aqui um soma pela diferença, né? Porque eu tenho raiz menos 10 e raiz mais 10. Então, soma pela diferença, eu vou ter quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, que é o raiz, a raiz acaba saindo. Então, x ao quadrado mais 100. Quadrado do segundo, que é o 10, menos 100. Sobre, aí eu vou ter o x ao quadrado que estava ali fora, e essa expressão aqui, que é a raiz x ao quadrado mais 100, mais 10. Ok. Só que aí agora, ó, o 100 daqui de cima cancela com 100, né? Então eu fico só com o limite, quando o x tende para zero. Em cima fica só o x ao quadrado. E embaixo eu fico com x ao quadrado que multiplica o que vem ali dentro. Raiz de x ao quadrado mais 100, mais 10. Ó, ótimo, então ótimo. X ao quadrado cancela com x ao quadrado aqui agora, o fator comum. Né? A gente não estava criando e cancelando o fator comum. A gente criou isso daqui e agora a gente vai cancelar o fator comum que apareceu. Então, cancelado o fator comum ali, que era o x ao quadrado, eu tenho agora o limite, quando x tende para zero, de quê? De 1 que divide raiz de x ao quadrado mais 100 mais 10. Era só isso. Agora eu posso colocar x igual a zero aqui, né? Porque agora eu posso substituir e não tenho mais problema. Então, agora que eu não tenho mais problema, boto zero no lugar aqui, vai ficar raiz de 100 mais 10. Isso vai dar 1 sobre raiz de 100 mais 10, que é 1 sobre 10 mais 10, que é 1 sobre 20, que é o nosso 0,05, que a gente tinha visto lá no vídeo anterior. O que eu queria dizer aqui, ó, nessa passagem, gente? Nessa passagem aqui, ó. Aqui eu apliquei o limite, tá? Aqui foi onde eu apliquei o limite. O que aconteceu daqui para cá? Eu parei de carregar a simbologia do limite. E é isso que eu queria falar para vocês. Enquanto eu não tiver aplicado o limite, eu preciso carregar a simbologia aqui. Eu preciso carregar a notação. Limite quando x tende para zero. Daqui, aqui, nesse passo, eu apliquei o zero aqui, então eu não tenho mais a simbologia de limite, porque ele foi aplicado aqui. Tá bom? Prestem atenção nisso. Não pode esquecer de carregar o limite até o momento em que ele for aplicado. Teorema do confronto para calcular limite. No teorema do confronto, a gente vai considerar três funções. Então, a gente tem uma g, uma f e uma h. Com a seguinte propriedade: a função f ela está presa entre a função g e a função h para qualquer valor de x no intervalo aberto ali, né, que está contendo ali o tal c, que é para onde a gente quer fazer o limite. Então, se a gente conseguir encontrar que o limite da g
quando x tende para C é o mesmo limite da H quando x tende para C, como a F está presa entre as duas, a gente vai poder dizer que o limite da F quando x tender para C é o mesmo da G e da H. Então, o que tem que acontecer aqui no teorema do confronto é que o limite de G seja igual ao limite do H. E, óbvio, a gente precisa ver que a F está presa entre as duas. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, que ele vai dizer sobre uma função u de x, que ela está aqui no desenho de azul, e ela está presa entre quem? Ela está presa entre 1 menos x ao quadrado sobre 4 e 1 mais x ao quadrado sobre 4. Quando a gente fizer esse limite, quando x tender para zero, repara só, quando eu faço esse limite dessa função quando x tende para zero, eu coloco zero aqui, ele acaba zerando tudo e dá 1. Na de cá, a mesma coisa, faz o papel da H, essa aqui, né? Eu boto zero aqui, ele zera aqui e dá 1. Então, a minha função U está presa entre duas funções em que o limite quando x tende para zero dá 1. Logo, se o limite quando x tende para zero da função que está à esquerda, essa, dá 1, e da função que está à direita também dá 1, pelo teorema do confronto, a gente vai concluir o quê? Que quando a gente fizer o limite quando x tender para zero da função U, ó, aqui, também vai dar 1. O desenho mostra isso, né? O desenho mostra que essa função aqui, que é a função da esquerda, está por baixo, e conforme a gente vem trazendo aqui, ó, para perto do zero aqui no eixo x, essa função vai se aproximando aqui. A de cima, a mesma coisa. A gente vai trazendo para perto de zero, ela vai vindo para cá. Então, se a nossa função azul está presa entre as duas, fez o que aqui? Fez o sanduíche, que é o outro nome do teorema do confronto, né? Também conhecido como teorema do sanduíche. E aí está aqui, ó, teorema do sanduíche, presinho aqui no meio. Nossa função também dá 1 o limite. Exemplo clássico de teorema do confronto, né? Vamos lá, exemplo. Limite, quando x tende para zero, de x ao quadrado, seno de 1 sobre x. Esse limite é complicado de se calcular. Bom, esse limite tem aqui já um problema, né? Porque quando o x tende para zero, se o x for zero, dá problema aqui embaixo, então eu não posso substituir direto. Mas eu posso pensar o seguinte, ó. O seno de 1 sobre x, ele está preso entre o quê? Entre menos 1 e 1. O seno de qualquer coisa está preso entre menos 1 e 1. Ah, mas a nossa expressão tem um x ao quadrado. Beleza, vou multiplicar todo mundo por x ao quadrado. Menos x ao quadrado, menor ou igual que x ao quadrado seno de 1 sobre x, menor ou igual que x ao quadrado. Agora a nossa função, que é essa daqui, ela está presa entre menos x ao quadrado e x ao quadrado. Porém, o que a gente ganha com isso? Como o limite, quando x tende para zero, de menos x ao quadrado, que é essa daqui, é o mesmo limite, quando x tende para zero, dessa do lado de cá, que é x ao quadrado, que é igual a zero, o que eu concluo? Concluímos que o limite, quando x tende para zero, de x ao quadrado, seno de 1 sobre x, também dá zero. Pelo teorema do confronto. De fato, ó, se a gente for colocar aqui a função no gráfico, a gente obtém isso daqui, né? Aqui está bem aproximado, porque eu precisei aproximar bastante, porque de longe, ó, não fica tão legal. Mas de pertinho, a gente consegue ver. A função x ao quadrado está aqui por cima, ela era a maior, né? A função vermelhinha é menos x ao quadrado, está aqui por baixo. E a função que a gente estava calculando no limite, que era x ao quadrado seno de 1 sobre x, é essa verde que está aqui no meio. E ela vem sendo imprensada. Então, de fato, o teorema do confronto funciona aqui. E para a gente encerrar a aula, é só lembrar desse teoreminha aqui, que sempre que uma função for menor do que a outra, para todos os valores x em um certo intervalo aberto contendo o valor c, eu vou ter o quê? Que o limite quando x tende para c da f vai ser menor do que o limite quando x tende para c da g. Uma função menor do que a outra, a gente tem que o limite de uma é menor que o limite da outra, óbvio, x tendendo para o mesmo valor nos dois casos. A aula de hoje é isso, pessoal. Forte abraço!